Então, por que é T-bone? Porque ele é um corte feito onde você tem o contrafilé, o osso da coluna, que parece um T, e um mignon. Aí fica aqui, o T-bone é por conta do T do osso. Entendi. Entendeu? Mas ele é boa e velha chuleta. Você vê muito nos desenhos, né? Flintstones, né? Exato, exatamente. Mas normalmente quando o que você vê no Flintstones é o... Como é o nome do corte, meu Deus, aqui no Brasil? Como é o nome, Ramiro? Que pega colchão, alcatra, picanha... como é que é o nome daqui no Brasil? Ele brotossauro. O que ele pega 5 ou 6 Legal você trazer um amigo direto... O capitão. Legal você trazer seu amigo direto da série do Vikings lá, né? Ele se acha. Ele vê. acha que ele é um viking. escandinavo. Ele é de Pindamonhangaba. Um viking de Pindamonhangaba. Ele se acha. Esse é Ramiro. Ramiro é meu braço esquerdo e o Titi é meu braço direito. Sem esses dois eu não seria o que eu não faria nada sem eles. Que maravilha. Mas e aí desenvolveu e hoje nós estamos vivendo uma aurora muito grande de um novo processo de churrasco, que é a defumação. E a defumação, o que é mais legal hoje, é que hoje eu faço parte do grupo Kings e hoje nós temos profissionais que são... Eu tenho um orgulho tão grande da equipe que a gente trabalha hoje, do Betão, do Tadeu, da Júlia, do Léo, do Burga, do Caribé, da Paula. E toda a equipe são pessoas, e tem vários outros, daqui a pouco a gente vai falar mais. Assim, são tantas pessoas que estão hoje desenvolvendo esse mercado, estudando para isso e mostrando que a defumação ela não é só churrasco. Você não vai ter um equipamento, um pit, ou fazer a defumação só para carne. Hoje ele é um mercado tão grande, hoje você vai ver pits, defumadores na confeitaria, na padaria, você vai ver na produção de secos. Hoje você pode defumar o que você quiser. O sabor defumado ele foi aceito pelo brasileiro. E é incrível como esse sabor defumado, as pessoas se apaixonaram. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando você compra o quilo de sal hoje no mercado, quanto mais ou menos hoje? Tá 1 quilo de sal. Não faço ideia. Que vergonha. Credo. Quanto tá? Hoje tá uns R$2,50, você compra um pacotinho de sal. Sabe quando, se você pegar esse sal, defumar ele por 2 horas, da forma correta, com todo o processo, entra quem quiser aprender, entra lá no canal. Sabe quando passa o que vira 1 quilo de sal defumado hoje? R$50. Nossa. Você entende o que a gente tá falando? Entendi. Você entende que hoje eu pegar uma picanha e vender ela, o quilo dela vai estar custando R$90 e a picanha defumada vai estar custando quase 200? Porque é um processo que tem investimento, estudo, lenha, é toda uma estrutura e você aumenta a qualidade da carne, maciez, porque durante esse processo de assamento lento, essa hidrólise vai acontecendo. Por mais que tenha pouco colágeno, ela vai ficando cada vez mais macia e suculenta. Então você tem uma melhoria da carne. Eu meti o dedo aí, acabei com o teu áudio aí. Não. E você tem uma melhoria. Então você vai ver um mercado que está absorvendo essa estrutura muito grande. E só uma coisa antes da gente falar, é uma coisa que eu devo isso, inclusive a Caribé a falar isso, porque a gente não Caribé tem... Caribé é um dos nossos churrasqueiros, ele é do Pará, Edivaldo Caribé. Ele é uma das pessoas mais impressionantes que eu conheço na minha vida. Caribé, ele é bem paraense. Ele é um homem louro, dos olhos verdes, de 2 metros de altura. Nossa! Ele é bem paraense. Toma tacacá. Muito, adoro. E ele há 4 anos atrás, ele me mandou uma mensagem: Bruno, eu quero escrever um livro sobre churrasco defumado, porque não tem nenhum tipo de literatura no Brasil, só tem em inglês. E tudo que é em inglês é americano, não é adaptado ao nosso. Então eu quero escrever. Você faz comigo? Você me ajuda? Eu falo, meu bem, eu tô atolado de coisa para fazer. Eu vou te acompanhando. Mentira, eu larguei o homem na mão, coitado. E aí ele foi pro processo de estudar para poder fazer o livro dele. E quando ele estava estudando, ele se viu em uma encruzilhada onde ele viu a história das Américas do Sul sendo interligadas à história da América Central e do Norte pelo processo de defumação.
Então ele viu que, porque a história da defumação a gente começa das ilhas, ali na base do Caribe, com a barbacoa, com os indígenas locais, fazendo estruturas de bambu, cavando buracos, cobrindo, e que dali ia defumando a caça, a pesca, porque eles não tinham muito tempo, tinha maremoto, tinha furacão, aí que dali subiu para os Estados Unidos com a colonização americana, e aí veio os negros também depois na escravidão, no processo de sequestro africano, foi para lá e teve a mistura, e teve o indígena americano com o indígena caribenho, com a base latina, com o europeu trazendo a base da charcutaria e do uso do sal, porque não tinha sal nas Américas antes da colonização inglesa, tá bom? Não existia sal. O indígena americano não usava sal. Ele usava defumação. Tá. E aí tem a defumação, aí tem a questão do churrasco defumado, aí tem o blá blá blá, que depois eu conto. Tá. E aí ele viu que existia um êxodo muito grande de indígenas da América do Sul que foram parar na América Central e no Caribe. Ah, é? E a estrutura que eles estudavam lá, que eles faziam muito depois dos que os brasileiros faziam, os indígenas brasileiros amazônicos faziam, ele viu que a base da defumação, isso por pesquisa aprovada, e hoje já está inclusive em processo de ida para os Estados Unidos esse livro, pelas universidades, ele viu que o processo de defumação ele não iniciou na América Central, ele iniciou no coração da Amazônia. A defumação subiu. A defumação acontece, ela começa no Brasil. Ela começa na América do Sul. Ela começa com eu esqueci o nome do processo. Estou aqui enrolando porque eu esqueci o nome do processo. Gente, eu esqueci o nome. O Caribe vai me matar. Como é o nome? O processo brasileiro. Esqueci o nome totalmente agora. Da defumação dos indígenas. Gente, eu me esqueci totalmente agora. Mas a gente consegue procurar no Google, eles procuram. Gente, esqueci totalmente agora. Caribebe, desculpa. Tranquilo. Moquém! Pronto. Hã? Os moquéns. Moquéns são estruturas de bambu onde os indígenas, eles pegavam a caça e a pesca, penduravam e colocavam embaixo, faziam uma cama de lenhas, de pedaços de madeira e folhas. Aquilo dali eles cobriam e aquilo dali ia defumando a carne por dias. Ou seja, o processo de defumação, ele acontece, ele é desidratador e ele é bactericida. Porque a fumaça por si só, os fenóides os processos químicos da defumação, eles são bactericidas. E por estar seco, por desidratação, quanto menos água você tem em um produto orgânico, menos você tem o crescimento bacteriano. Menos você tem um crescimento fúngico. Então você tem um produto que ele tem uma vida útil muito maior. Então você vai ter esse produto sendo a base de alimentação dos indígenas. Só que, por que isso desapareceu da história? Porque quando nós tivemos a invasão portuguesa no Brasil, e nós tivemos a dizimação cultural do indígena brasileiro, nós vamos ver nós vamos ver a imagem do indígena sendo contado pelo colonizador. Claro. E a imagem do indígena, se você abrir qualquer livro de história de colégio, ele vai mostrar qual é a imagem que ele mostra. Ele mostra o moquém com o que assando? Peixe. Você tem certeza disso? Tô tentando lembrar. Qual é a imagem do indígena brasileiro pelo europeu do pós-1500? O que ele comia? Mandioca. Não lembro da imagem. A imagem é ele cozinhando gente. Cozinhando gente? Se você pegar qualquer livro de história, você vai ver o moquém com pedaços de gente, com perna, com braço, com cabeça. Sério? Essa é uma foto icônica de qualquer livro de história. Porque o europeu chegou no Brasil e disse que os indígenas brasileiros eram selvagens, canibais. Ah, é? Nossa, eu não lembrava disso não. E lembrava, isso Lene? aconteceu, tinha os indígenas canibais, lógico, principalmente no Maranhão. A gente tinha gosta mesmo? de comer gente. Tinha, com certeza. Os Guajajaras, a gente tem ali uma base que era bem canibal. Mas não eram todos. Mas a estrutura, a história da cultura indígena, da gastronomia indígena, ela foi apagada. Ela foi suprimida. Porque desde cedo o brasileiro aprendeu que a história dos nossos ancestrais é imunda.
O brasileiro sempre aprendeu que nós somos vira-latas. Até hoje nós somos assim. Até hoje a gente não olha para nossa gastronomia e diz a cozinha brasileira é o melhor do mundo. Não, a cozinha europeia é a melhor. A gente tem que europeuzar isso aqui, americanizar isso daqui. Eu sou um dos exemplos disso. Eu faço churrasco base americana, só que nós abrasileiramos. Só que eu fazia isso antes de entender que os americanos vieram e buscaram isso e beberam da água da Amazônia. Veio daqui, foi para América Central e da América Central para... E lá eles desenvolveram a técnica deles, só que isso retornou pra gente. Isso retornou pra gente e hoje eu posso dizer, o que eu faço é churrasco brasileiro. Se saiu daqui essa Fez porra... o ciclo, né? Fez a volta e voltou pra cá. Então hoje eu não faço churrasco americano. Eu faço churrasco defumado brasileiro porque ele é nosso. Ele é indígena, ele é africano, ele é europeu, ele é árabe, ele é chinês, ele é tudo que ele o foi Brasil desenvolvendo em vários lugares ele é latino, do mundo. Exatamente. E hoje se transformou o que é a gastronomia brasileira. Você falou que depois ia falar da